Este é o projeto Tomokachi no anime. Hoje falaremos aqui de mais uma película exibida por Vitória de Maio no ano de 1897. Essa película faz parte da nossa lista de análises em relação das 4 que fazem menção a localidades brasileiras, tá? Então, esta película seria ponto terminal da linha de bondes do Botafogo, vendo seus passageiros subir e descer. As nossas análises aqui do Mokashi no anime irão se basear em cima do estudo feito posterior para com o livro Verdades sobre o Início do Cinema no Brasil, de Paulo Roberto Ferreira e Capelaro. Então, como primeiro ponto, deve-se deixar claro que esse estudo, que, entre aspas, teria sido realizado minuciosamente sobre essas 4 películas, o enfoque aqui desta em questão foi baseado em livros e fotografias antigas, tá, desse período. Então, tendo isso em mente, alguns livros utilizados foram, por exemplo, Transporte do Rio de Janeiro, Meios de Transporte do Rio de Janeiro, da qual obteve-se apontamentos para a história dos bondes, e também História do Transporte Urbano no Brasil. Tá? O estudo aponta que existiam 3 linhas principais: Flamengo, Catete, São Clemente e Humaitá. E claro, enfatizando também a existência dos bondes de tração animal que passavam pela linha do Botafogo rumo à Real Grandeza, Leme e Ipanema. O estudo também indica um livro chamado O Rio Antigo, por Mark Ferrez, onde existe uma foto que supostamente esclarece um pouco o assunto. E nessa foto mostra o bonde elétrico para clima tropical, que seria um bonde mais aberto, vindo do rumo Botafogo, e também o bonde semi-fechado, de porte pequeno, de tração animal, no rumo largo da Carioca, centro. O estudo também propõe as diferenças dos bondes do Rio de Janeiro no ano de 1897, pois se distingue do padrão americano, onde se utilizavam semelhantes, mas não apareciam nos filmes padrões, pois eram introduzidos somente para grandes centros. Também é evidenciado o fato de bondes de tração animal serem menores, um padrão americano menor, adaptado para pequenas cidades, tá? Também comparativos e observações mostram que os bondes de Nova York são bem maiores e diferentes, em relação ao de Botafogo. Claro, também o contexto dos cenários e as vestes, as pessoas e toda a movimentação em si. Também é apontado nesse estudo, nesse levantamento, que a principal linha estudada aqui no Brasil, referente a bondes, fala sobre o ponto terminal de bonde localizado na rua São Joaquim, aonde na época seria a atual Voluntários da Pátria, junto da praia do Botafogo. Obviamente que supostamente nessa época ainda existia, ainda temos aí alguns remanescentes, porém com várias alterações. O estudo também fala do padrão da época socialmente, financeiramente, com base nos aspectos visuais e empoderados, pois nesse período
nessa região se localizava a classe média, a classe alta, ou com poder aquisitivo superior, né? Então, podemos analisar também, como é proposto aqui nos estudos e levantamentos feitos, que o filmete da época, que os filmes desse período, os filmetes desta época, de origem francesa, inglesa, americanos e também portugueses, são diferentes em relação com os do Rio de Janeiro. E, na verdade, foram os americanos que se interessaram pela implantação. Então, quer dizer, os americanos que se propunham, né, que tiveram a ideia de implementar esse meio de transporte no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ainda assim, os bondes de São Paulo possuem diferenças, né, algumas diferenças, por serem um pouco maiores, né, em relação aos do Rio. E assim, resumidamente, abordando aqui os principais tópicos levantados pelo estudo do Paulo Roberto Ferreira e Capelaro, se encerra todo o trâmite, toda a estrutura que foi envolvida para adquirir informações. Então aqui, nesse primeiro ponto que eu acabei de mencionar, são adicionados elementos visuais, estéticos, os bondes, o modelo dos bondes, capacidade, estruturas, os cenários, algumas linhas. Então tudo isso é mencionado e todos esses fatos são comprovadamente verídicos, as diferenças entre outros parâmetros, tudo isso é fato. Porém, o estudo ele não se embasou em provas nítidas da existência desta película. Nós vamos dar continuidade aqui então. Agora, realizando as nossas análises em nome do Mukashi no anime, está muito claro que o estudo feito pelo Capelaro e o Ferreira pouco aborda a película em si, mas enfatiza as linhas de bondes, das quais são verídicas as existências, como eu já falei, propostas aqui nesta data, né, e também em datas posteriores de 1897. Ainda assim, pouco se sabe sobre a película e não se confirma se este é de fato nacional, ou seja, o estudo apenas comprova a existência dos bondes em Botafogo e os pontos terminais. Então, em luz desta informação, nós do projeto Mukashi no Anime, ao analisar toda a temática desta película, concluímos que nenhuma evidência foi apresentada como documento formal, trecho da película ou foto, ou algum elemento para que comprove sua veracidade, sendo tal um filmete nacional exibido por Vitória de Maio, que da qual também não foi provada o autor da gravação desses filmetes, né? No caso deste em questão. Sendo assim, o estudo não comprova a nacionalidade desta película, certo? E também, novamente, no final deste livro, Verdades sobre o Início do Cinema no Brasil, apresenta a possibilidade de ser nacional ou estrangeira, sendo então ponto terminal da linha de bondes do Botafogo vendo os passageiros subir e descer, ou no próprio final do livro nós temos lá ser nacional, a possibilidade de ser nacional ou estrangeira, Station ou Train Away de 1896 ou Arriveden Train Anger de 1896. Então o que acontece aqui?
Existem 2 películas estrangeiras, tá? Que podem fazer menção a essa película. Aqui agora, uma de 1896 e a outra de 1897, tá? Então, não se é provado a veracidade dessa película, certo? E o livro também propõe a dúvida no final. Se é um fato, deve ser um fato, né? Pois é mencionado aqui nos estudos que as 4 películas teriam sido comprovadas como nacionais. Mas ainda assim, até o momento, essa é a nossa segunda análise em relação às 4 películas, não se comprovou, não se apresentou um dado palpável para com essa conclusão sendo tal filmete nacional. Um impasse. Temos aqui um parâmetro com pontas abertas, apesar do estudo comprovar as linhas do Botafogo e as estruturas de diversos modelos de bondes, mas ainda assim não foi apresentado, não foi concluído esse estudo. Então, esse estudo não comprova a existência do filmete sendo como nacional ponto terminal da linha de bondes do Botafogo. Este foi o vídeo de hoje e até logo.